Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós nos alegramos pelo privilégio de nos encontrarmos aqui para estarmos estudando a Palavra do Senhor. Sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, Pernambuco. O pessoal está chegando, louvamos a Deus pela presença. E damos graças porque temos o privilégio de adorar o nosso Deus de maneira maravilhosa. Então estamos aqui, irmãos, mais uma vez presentes para esse momento maravilhoso que estamos estudando a palavra do nosso Deus. Boa noite, Befandantas. Ok, Ivan está entrando. Boa noite, Ivan. Graça e paz. Vamos aguardar a chegada dos irmãos. Enquanto isso, estaremos ouvindo um louvor, ok? Ah, Betilde! Muito bem, minha cunhada. Graça e paz, Márcia. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso rei é grande em poder. Verbo encarnou, o amor veio a nós, em verdade, graça, vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus, que foi morto, mas agora vive está, e naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso rei grande em poder. Graças ao Senhor que nos libertou, com alegria no coração nós celebramos o Rei que vive em nós, que vive em nós. Amém. Glória a Deus. Vamos para o segundo louvor
E após, nós estaremos tendo uma palavra de oração e partiremos para a continuidade da exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará. Os meus pés vazios andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Graça e paz para os irmãos que estão chegando. Ao término do louvor, nós estaremos iniciando o estudo. Quando vai ter que passar, não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte me assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre morarei
Meus amados irmãos, graça e paz mais uma vez. Nós estamos dando continuidade à exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios e nesta noite nós estaremos trabalhando com a seção capítulo 15, dos versículos 35 a 49. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 35 a 49. Por favor, quem pode digitar o texto aí, porque os irmãos que forem chegando podem estar visualizando qual é o texto que nós estamos trabalhando nesta noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 35 a 49, que diz o seguinte: tem o título Os ressuscitados terão corpo, e diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que o corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas um simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve, dar-e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento e depois estaremos fazendo a exposição. Bendito Deus, Pai de amor, graça, bondade e misericórdia. Em tua trina presença, Senhor, teu povo que se chama pelo teu nome mais uma vez se coloca diante de ti, cada um em seu devido lar, mas todos unidos, ó Deus, com o intento de louvar, glorificar e exaltar o teu nome. Pai amado, nós agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, bendizemos o teu nome por esta noite e por este momento especial que temos de podermos estar desfrutando da tua palavra, Senhor. O que nós rogamos em nome de Jesus é que mais uma vez o amado Espírito Santo, o Espírito da promessa, esse nos ilumine a mente e o coração para a compreensão das tuas sagradas Escrituras, a fim, ó Deus, que sejamos desafiados pelo mesmo Espírito a botarmos em prática aquilo que iremos aprender, para que tudo em nós seja voltado unicamente e exclusivamente para o louvor e adoração do teu excelso e precioso nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos encontramos já se aproximando do final do capítulo 15 e posteriormente o último capítulo desta epístola de Paulo aos Coríntios, que é o 16. Aqui no presente momento nós temos o assunto a respeito de que os ressuscitados terão corpo, né? Os ressuscitados terão corpo. Então esse texto como um todo, ele tem uma subdivisão de assuntos da maneira com que Paulo ele vai, em sua metodologia,
trabalhando e fazendo as suas argumentações em relação aos problemas relacionados à igreja de Corinto, das quais ele recebera uma carta com várias perguntas e algumas informações sobre a situação que a igreja se encontrava. Então nós temos da seguinte forma: a vida a partir da morte, dos versos 35 a 38, a espécie, estrelas e planetas, dos versículos, né? Dos versos 39 a 41, ok? Semeado e ressuscitado, nós temos nos versos 42 a 44, corpo físico e espiritual, dos versos 45 a 49, e aqui a gente vai fazer o início, né? Vida a partir da morte, dos versos 35 a 38. Então Paulo já começa fazendo uso de uma expressão, mas alguém dirá, né? Então aqui, em certo aspecto, a gente observando bem o texto e o cuidado que Paulo tem de estar tratando com a igreja de Corinto, Paulo faz aqui perguntas, né, antecipando aos próprios coríntios acerca do pensamento. É feito, por exemplo, às vezes você tem um pastor que está pregando e ele cita o nome dele: mas pastor, e se isso for assim, assim? Aí ele vai e responde. Então Paulo se antecipa a uma possível pergunta sobre o assunto tratado e ele já vai trabalhando aqui, dando uma resposta para a igreja de Corinto. Só que aí, meus irmãos, no verso 33, quando Paulo ele utiliza a palavra insensato, Paulo aqui é duro, Paulo aqui está sendo ríspido mesmo com a igreja de Corinto. Mas por que Paulo se coloca de forma tão veemente, tão dura ao tratar os crentes de Corinto? Justamente pelos versos anteriores, né, no início do capítulo, que Paulo vai tratar acerca da questão da ressurreição, que eles estavam dizendo que não existiria ressurreição corpórea, e Paulo lembra a eles, especificamente, creio eu, nos versos 1 e 2 do capítulo 15, e lembra exatamente o evangelho que fora apresentado à igreja de Corinto, e que eles haviam recebido, que eles haveriam crido exatamente na mensagem da ressurreição física do corpo do nosso Salvador, bem como ele faz a alusão aos diversos momentos das testemunhas oculares que viram, né, que tiveram o privilégio de verem Cristo ressuscitado em diversos momentos da própria história em si. E ele faz justamente a chamada de atenção nesse aspecto aí, cientizando, né, deixando assim os coríntios bem conscientes que essa foi uma verdade comprovada que eles creram. Então Paulo aqui, mediante já as discussões que estavam acontecendo na própria igreja de Corinto, ele começa a ser realmente agora enfático, ele agora é duro, ele é rígido e vai chamar de insensatos. Então o que é que Paulo faz? Paulo atinge exatamente aqueles que eram contra a ressurreição. Estes não acreditavam que um corpo apodrecido poderia ressuscitar. Essa é a grande questão, e Paulo está batendo de frente com as pessoas que estão justamente desenvolvendo esse pensamento dentro da própria igreja. Então, o pensamento de Paulo aqui, na verdade, é um contraste marcante aqui com a perspectiva do judaísmo em geral naquela época. É bom que a gente também tenha esse entendimento, né? Os rabis defendiam que o corpo que há de ressuscitar será idêntico ao corpo que morreu. Bem, aí começa a ter vários questionamentos, várias controvérsias acerca desse pensamento desenvolvido. E em certo aspecto a igreja de Corinto sofria em algum grau, algum nível, né, a influência desse tipo de pensamento, como também sofria a influência do pensamento grego daquela época também, da filosofia grega que existia. Então a gente continua, aí Paulo faz a expressão "se primeiro não morrer". Então Paulo explica o milagre aqui da seara. Exatamente isso, né? Como a gente pode ver Jesus no Evangelho de João, no capítulo 12, o verso 24, ele expondo exatamente essa questão desta forma: em verdade, verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Não é? Isso é algo que a gente precisa entender. Né? Você tem lá a semente
Por exemplo, a semente comum a muitos de nós, a semente do girimum, ou chamada em outros estados de abóbora, não é? Você pega aquela semente, o que é que aquela semente tem a ver com o fruto? Veja que diferença enorme é do fruto pronto e da semente. O corpo que a semente tem e o corpo que o fruto tem. Entretanto, meus irmãos, esse corpo aqui surgiu a partir do momento da morte deste corpo. Então, o que é que a gente precisa entender com a analogia que Paulo está fazendo? O que Paulo considera aqui é que, uma vez que nós vamos morrer, logicamente, com este corpo, né, ninguém discute isso, nossos corpos, na ressurreição de Cristo, serão glorificados, ou seja, nossos corpos serão semelhantes ao de Cristo. E nesta perspectiva, o que é que nós vamos entender aí? É que o nosso corpo glorificado, nele não mais habitará qualidade nenhuma de pecado. Enquanto nós estamos nessa existência física carnal, a gente continua todos os dias tendo que mortificar o pecado na carne. Nós temos essa batalha diária na nossa vida. Isso é um fato, é uma realidade e ninguém pode negar isso. Não é verdade? Porque a Bíblia mesmo deixa isso muito claro. O próprio Paulo fala com clareza a respeito dessa questão, dessa batalha que existe em nosso corpo, né? Aqui na nossa mente, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço, né? E traz todo esse questionamento da carne militando contra o espírito e vice-versa. Então ele chama exatamente a atenção aqui a essa prerrogativa de a gente entender exatamente que morre aquela semente no formato de um corpo e nasce um outro que justamente esse dará fruto, né? Há uma diferença enorme nesse aspecto. Então Paulo faz essa comparação da seara justamente com a questão da nossa ressurreição, não é? Física, e como se dará lá quando o nosso Salvador vier pela segunda vez buscar a sua igreja. Então Paulo vai, a partir do verso 38, colocar a questão da perspectiva do corpo ele ser apropriado. E isso vai nos lembrar exatamente quando Paulo fala com a igreja de Filipos, capítulo 3, e os versos 20 e 21, que ele diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, preste bem atenção, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Da glória de quem? Do próprio Salvador, segundo a eficácia do poder que ele tem, segundo o poder do próprio Salvador, que ele tem de até subordinar a ti todas as coisas. Então Paulo ele é extremamente claro, ele é objetivo em tratar essa realidade futura que todos nós vamos ter o privilégio, a alegria imensurável, não é? De termos um corpo glorificado mediante o próprio poder do nosso Salvador. Seremos semelhantes a ele. Então, o comentarista David Prior, ele diz o seguinte: assim como ele quis que tivéssemos corpos apropriados para a nossa vida na terra, assim quis que tivéssemos corpos apropriados para a nossa existência celestial. Isso é um fato, isso é uma realidade. E que nós ansiamos. Essa é uma esperança por nós que deve ser muito desejada, meus irmãos. Com toda a certeza, nós cremos que de fato assim o será. Então, meus amados irmãos, só as pessoas semelhantes a Cristo estarão aptas para essa qualidade de vida. Em outras palavras, apenas aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados, aqueles a quem Cristo converteu para si mesmo. Estes sim, de fato, estarão preparados para essa vida celestial. Então Paulo começa a partir dos versos 39 a 41, vai trabalhar aqui as perspectivas relacionadas à questão das constelações, né? Espécies, estrelas, vai fazendo esse comparativo o tempo todo, né? Então, nem toda a carne é a mesma. Aí fala a questão dos homens, dos animais, das aves, peixes, no verso 39. Esta é outra comparação ilustrativa que serve exatamente ao mesmo propósito quando Paulo estava falando da questão da seara. A questão da semente que morre, tal, nasce outro corpo. Ele usa aqui apenas com outra linguagem. Na verdade, isso aqui é um recurso que, como um bom judeu que Paulo era,
traz um recurso da língua hebraica de que quando se quer dar ênfase a um determinado trecho daquilo que está sendo dito, vamos assim dizer, né, o trecho que ele está escrevendo na carta, ele repete a mesma coisa com outras palavras para dar ênfase àquele assunto, significa que aquilo ali é importante, então está nos chamando a atenção. Como nós hoje realizamos, por exemplo, estamos digitando no Word e a gente quer fazer um destaque, quer chamar a atenção porque aquilo é importante, a gente coloca em negrito, a gente bota sublinhado, a gente coloca entre aspas, né? Então a gente tem vários recursos hoje para a gente destacar algo no texto para chamar a atenção. Bem, esse aqui é um recurso da língua hebraica e aí ele faz a repetição do mesmo assunto apenas com outras palavras, que é para dar justamente ênfase àquilo que ele está chamando a atenção, o quanto aquilo ali é extremamente importante. Então é bom que a gente entenda que independente de qual seja o estado físico que nós teremos na ressurreição, é bom saber que uma coisa é certa: iremos ressuscitar. Isso é fato. E eu creio. Porque a Bíblia deixa claro, nosso Salvador deixa claro essa questão. Então nós iremos sim ressuscitar. Então, Paulo continua fazendo mais algumas observações. E aqui ele vai falando, né? Corpos celestiais, terrestre, glória, sol, lua, estrela, entre os versos 40 e 41. Então, o que Paulo está propriamente dito ensinando aqui? Essa aqui é uma boa pergunta, né? O que é que de fato aqui Paulo ele está ensinando? Irmãos, Paulo não está discutindo aqui como os crentes irão serem diferentes uns dos outros. Não é isso, tá certo? Em seu estado pós a ressurreição. Mas o corpo que temos hoje, com certeza, será totalmente diferente do que nós iremos receber no porvir. Não consigo pensar que vai ser igual a esse daqui. Não entendo que seja. Eu acredito que realmente vai haver essa transformação. Vai haver a glorificação dele. Então, a palavra central aqui que a gente precisa entender é glória. Se vocês prestarem atenção no próprio texto, né, e vai lendo verso após verso, você vai vendo como Paulo vai colocando a glória, 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 ele vai repetindo. Por quê? A ênfase que Paulo está dando é a questão da glória. Nosso corpo será glorificado, ponto. Que é diferente da nossa situação de hoje. Totalmente. Então, meus irmãos, Deus, né, deixa isso extremamente claro através do apóstolo, no ensino para com a igreja. Se Deus cercou, e aí é uma coisa que a gente precisa pensar, se Deus cercou, né, os luminares celestes, né, as estrelas, não é, de uma glória indescritível, né, que a gente, a essa distância, anos-luz, como os cientistas colocam, né, dependendo da localização, estão anos-luz de distância, e a gente olha e consegue vislumbrar um certo brilho daqui. Então você fica imaginando, né, como indiscutível, indescritível é a magnitude da glória desse corpo celestial que Deus o criou também. Agora a gente para pensar, será que também Deus não seria capaz de vestir os seres humanos com um corpo transformado e glorificado? Será que não seria? Com a magnitude do poder que ele tem? Que já criou os próprios corpos celestiais desta forma? Será que ele não poderia nos transformar? Então, essa pergunta é interessante e a gente procura pensar a respeito disso, de entender aqui que literalmente, indiscutivelmente, ao estarmos vivenciando futuramente essa ressurreição e glorificação do nosso corpo, irmãos, aí eu volto a reafirmar uma questão: a salvação será completa. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos, nós seremos salvos. A gente está naquele clima de tensão do agora, mas o ainda não, do já, mas o ainda não. É como nós estamos vivendo esse presente momento. Então é bom que nós tenhamos essa compreensão, porque é uma expectativa assim. Nós estamos aguardando a vinda do nosso Salvador
pela segunda vez. Nós estamos esperando por isso, devemos anelar por isso. E devemos orar até acerca disso, né? Ó Maranata, ó vem Senhor Jesus. É preciso que a gente tenha esse desejo alegremente, né? Com muita alegria e regozijo em nosso coração. Nós devemos ansiar por este grande dia, por esse momento transformador que será para todos nós. Então, meus irmãos, isso que a gente precisa pensar. Naquele momento ali, indiscutivelmente, a salvação ela será completa. Mas por que eu estou colocando que a salvação será completa? Porque, mais uma vez, eu reafirmo, nós vamos ter um corpo glorificado e em nós não mais habitará a desgraça do pecado. Então aí completa-se, né? Completa-se exatamente o círculo, né? Vamos assim dizer, do aspecto do plano de Deus para a nossa salvação. Porque aí nossos corpos, uma vez glorificados, irmãos, não vai habitar mais o pecado. Como eu já disse anteriormente, a gente continua lutando. Continua lutando nesse sentido. Essa batalha até o dia que a gente partir, ou se nós formos de repente a geração que vai ter o privilégio de ver o nosso Salvador voltando. Nós não sabemos. A verdade é essa, ninguém sabe. Então, são questões das quais a gente deve estar refletindo e pensando. Então, Paulo ele continua e segue à frente, nos versos 42 e 44, e vai aqui trabalhar a questão do semeado e o ressuscitado, né? Aí a questão da ressurreição dos mortos, verso 42, isso nos chama a atenção para um texto de Daniel, capítulo 12, nos versos 2 e 3. Profeta Daniel, capítulo 12, os versos 2 e 3, que fala a respeito da glória da ressurreição, que diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, vejam a forma da questão da glória da ressurreição, como ela é tratada, como ela é aqui representada, né, nas palavras do profeta Daniel. Então vejam como ele coloca a grandiosidade desse momento que será no futuro, quando seremos ressuscitados e teremos os nossos corpos glorificados. Então Paulo continua dos versos 44 a 42 e vai trabalhar a questão da corrupção, da incorrupção, desonra, glória, fraqueza, poder, a questão natural, a questão espiritual. Então Paulo vai fazendo todo um apanhado de diversas coisas e junta num bloco só. Então nesses versos aqui, a ilustração é aplicada ao corpo humano. E não é a primeira vez que Paulo faz isso, né? Que morre, é sepultado e será transformado por ocasião da ressurreição. Então Paulo traz de volta aqui, mais uma vez, aquela ilustração inicial sobre a seara que ele estava falando inicialmente. Ele faz essa chamada de atenção, mais uma vez, retoma a mesma forma e estilo de figura e de linguagem que ele trabalha no início desse bloco aqui, e ele traz novamente para que se pense, assim como uma planta surge, né, diretamente de sua semente, assim o corpo ressurreto é em sua essência o mesmo corpo que foi semeado um dia. Nosso corpo, justamente, digamos, seja esta semente. Um dia nós iremos morrer, isso é certo. Duas coisas são certas na vida humana: o nascimento e sua morte, não é? Então aí a gente tem isso. Primeiro, né, nascimento, e depois tem a questão da morte. É bom que a gente tenha isso em mente. E entender que Paulo faz essa comparação do nosso corpo como a primeira semente. Então, logicamente, essa semente morreu. E quando a gente olha justamente a questão da seara, irmãos, toda a semente para poder gerar a planta, a árvore, quer seja frutífera ou não, né, que tem as famosas plantas que só colocam flores, primeiro toda a semente morre. Qual é a semente de qualquer espécie frutífera
ou qualquer espécie de planta que não morre primeiro. Primeiro ela morre e aí se transforma. Então aí o que acontece? A transformação dela continua igual ao que era? Não. É totalmente diferente, mas parte do princípio daquele corpo que era a semente e que morreu. Então será assim conosco também. Essa é o ponto que Paulo está querendo exatamente chegar. Para poder ter o devido fruto, ou seja, para que um dia nossos corpos venhamos a ser glorificados, não é? Primeiro essa semente aqui vai morrer, salvo os vivos no momento que Cristo voltar. Então esses não experimentarão a morte, terão seus corpos transformados. Ok? Então a gente precisa entender isso. Não vou entrar aqui em nenhuma especulação escatológica, tá certo? Sobre a ordem dos eventos. Porque nós temos aí as várias correntes escatológicas e cada uma tem a sua interpretação acerca da ordem dos eventos. Eu não vou entrar aqui em detalhes acerca da questão, ok? Até porque não é isso que Paulo ele está tratando, ele está mencionando. Então, qual é a ênfase de Paulo aqui no texto? Qual é a ênfase? O que é que Paulo de fato está querendo mostrar? A ênfase de Paulo, irmãos, aqui recai sobre a transformação espantosa, porque será, que terá lugar da corrupção, da desonra e da fraqueza para a incorrupção, para a glória e para o poder. Vou repetir, a ênfase de Paulo recai sobre a transformação espantosa que terá lugar da corrupção, da desonra, da fraqueza para a incorrupção, a glória e o poder. É aí que vai dar o âmbito de toda essa transformação. E é aquilo que Paulo procura aqui deixar exatamente claro como essas coisas elas irão se processar. Então, Paulo continua e vem colocando o assunto a questão de ser natural e ser espiritual. Este último contraste aqui que Paulo faz é difícil de ser compreendido, mas reveste de grande importância, né? Primeiro, Paulo não tem em mente, irmãos, aqui um contraste entre o que é material e o que é imaterial, tá certo? Ele não estava fazendo esse paralelo aí, não. O corpo ressurreto será um corpo físico e não um fantasma intangível, como alguns pensavam que seria, tá certo? Ao ponto de dizerem que Cristo de fato era um fantasma, né? Que apenas estava visível, aparente para as pessoas, que tinha aparência de estar vivo, de ter um corpo, mas não tinha. Ok? Então, o apóstolo já havia usado as palavras natural e espiritual para distinguir, não é, o indivíduo destituído do Espírito Santo e o indivíduo que tem o Espírito Santo. Então, ele faz a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Que o espiritual, por meio do Espírito Santo, distingue, não é, a palavra de Deus, tem esse entendimento que o outro não o tem, porque só se entende, só se compreende essa palavra mediante a ação interna do Espírito Santo. Então, Paulo vai trazendo justamente esse comparativo, né? Isso faz me lembrar também o outro texto que Paulo fala já na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, os versos 24 e 25, que ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, para a gente entender essa questão de natural e espiritual que Paulo fala, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então aí você percebe de fato o que é que Paulo está falando a respeito daquilo que é natural e daquilo que é espiritual. A diferenciação que Paulo faz aqui. Tá? É bom a gente ter exatamente isso aqui em mente para que não se entenda algo diferente disso.
Tá? Paulo já havia tratado em outro momento, justamente fazendo essa diferenciação, explicando o que era cada uma dessas coisas. Então, chegamos aqui na parte praticamente já final dessa perícope. E Paulo vai falar a respeito da questão do corpo físico e espiritual. Tá? Capítulo 15, 1 Coríntios, e os versos 45 a 49. Então Paulo vem com a perspectiva falando sobre a questão da alma vivente e espírito vivificante. Então Paulo segue aqui a linha de argumentação, fazendo o contraste entre o primeiro Adão, ok, e o último Adão, explicados lá nos versos 20 e 22, que diz o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, fica claro exatamente aquilo o que Paulo está tratando, que ele está trabalhando, orientando e explicando à igreja de Corinto. Então aí tem a questão do formato, né, da terra que é mencionado. Isso nos chama a atenção para Gênesis capítulo 2 e o verso 7, que diz: então formou o Senhor, deu ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o comparativo que Paulo começa a fazer é a origem de um, a origem do outro, e aqui coloca, por exemplo, também a expressão homem do céu, e isso a gente entende na palavra do Evangelho de João, capítulo 3, o verso 13, não é, quando é dito o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, vejam justamente a diferença entre uma situação e outra, não é? A questão daquele homem formado da terra e aquele homem que veio ou formado do céu. A diferença que existe entre um e outro. Então, a imagem do que é terreno. Então, a gente vê isso em Gênesis capítulo 5 e o verso 3 que diz: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, a imagem do que é terreno é exatamente essa perspectiva, a imagem do que é celestial. Então, a gente está olhando para quem? Paulo, quando ele vai falando para a igreja de Roma, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 29, quando ele diz: porquanto o que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A imagem do primogênito, por quê? Porque justamente este é a imagem do que é celestial. Então, se é terreno, é a sua própria imagem terreno. Se é celestial, então vai ser de acordo com a imagem de Cristo. Porque esse é o ponto que Paulo está levantando, a diferença entre o primeiro Adão e o segundo Adão, e aplicando a nós essa situação. Então, irmãos, a gente vai se aproximando do final e a gente chega aqui a uma afirmação e uma exposição daquilo que Calvino, né, o nosso reformador, ele fala. Calvino, ele diz o seguinte: a forma como a ressurreição se dá é algo que vai além de nossa compreensão. Para Deus, não obstante, não constitui problema algum. Consequentemente, não devemos aqui formar nosso próprio juízo em concordância com nosso próprio entendimento, mas que a honra de crer deve ser atribuída ao estupendo e secreto poder de Deus, a saber que se efetuará o que não podemos de forma alguma compreender. Isso é um fato, isto é uma realidade. Como é que nós iremos compreender isso? Nós temos uma mente limitada, não é? Nós somos seres limitados e nós estamos falando de Deus, um ser que é eterno, um ser que é ilimitado. Não é? A palavra já coloca mesmo quem foi o conselheiro de Deus. Quem sondou a sua mente? Quem é que pode fazer tal coisa? Ninguém. Não é verdade? Ninguém.
Isso é tão sério, meus irmãos, que Deus se revela por meio da sua palavra e nós conhecemos Deus e quem Ele é, seus atributos, né, as suas qualidades, como Deus que Ele de fato o é, naquilo o que está na palavra, naquilo que Ele revelou nas Escrituras. E o povo, né, em toda a história do povo de Deus, conhece Deus também pelos momentos que Deus realizou ações com grande poder e as pessoas foram testemunhas oculares da manifestação grandiosa do poder de Deus. E aí as pessoas conheceram quem era esse Deus. Mas entendam, irmãos, nós não conhecemos Deus em sua totalidade, ao ponto de que as Escrituras existem justamente para que nós tenhamos entendimento de quem é Deus e também daquilo que Ele não é. E isso é importante. Então, como a gente vai compreender, não é? Como será a ressurreição? Como é que isso se dá? Como vai ser essa questão do corpo glorificado? Olha, o que é importante, meus irmãos, é que a gente tranquilize o coração, porque a gente já tem o privilégio de crer. A gente já tem o privilégio que assim o será na minha vida, assim será na sua vida quando Cristo voltar. E isso é o que é mais importante para nós. Nós precisamos crer. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu estava fazendo a exposição da doutrina da predestinação, e uma senhora, né, o qual temos um profundo carinho por ela, ela disse assim: olhe, eu vou ser muito honesta, eu não entendo isso não, mas eu creio. Então assim, eu falei para a igreja, mostrei quanto aquilo era louvável. A gente reconhecer às vezes a nossa incapacidade para entender certas coisas, mas a gente crê. Porque nem tudo, meus irmãos, é para a gente de fato entender. Né? Se amou Isaac e aborreceu Esaú, conselho de Deus aí é Deus. Como é que a gente vai explicar isso? Não, mas a gente sabe que foi assim. É o que o texto diz, é o que a palavra fala. Então, eu creio que na segunda vinda do nosso Salvador, meu corpo, não é? A semente que está lá, enterrada, que apodreceu, que murchou, morreu, vai ser glorificado. Será transformado e seremos semelhantes a Cristo. E aí vem o que é mais glorioso para nós. É que finalmente, não vai haver mais o pecado. Porque isso é um tormento para todos nós. Não é fácil. Não é? Como eu já disse, o próprio Paulo coloca exatamente quanto é difícil essa nossa luta. E nos chama a atenção para uma luta maior. Que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso. Então essa é a nossa batalha e a gente segue em frente. Não é? Vivendo dia após dia, entendendo que nós temos da parte de Deus graça suficiente, misericórdia suficiente, consolo suficiente. Nós temos tudo da parte de Deus que é suficiente para nossa alma, irmãos. É bom que a gente sempre tenha esse claro entendimento em nossos corações, na nossa mente. Da parte de Deus nunca nos faltará nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Porque, irmãos, a alma humana, ela só se sacia no próprio Deus. Porque Deus nos criou para a glória dele, para o louvor do nome dele. O breve catecismo faz a primeira pergunta, não é? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Então esse é o nosso fim principal. E é assim que nós devemos nos portar. É assim que nós precisamos mostrar para o mundo em quem nós cremos. E uma coisa que eu sempre tenho repetido aqui nas lives, não é? Irmãos, como você vive o seu dia a dia, preste bem atenção, como você vive o seu dia a dia, denuncia, afirma ou testifica o Deus que você serve. Não esqueça isso, nunca. Assim como você vive o seu dia a dia, é mostrado para o mundo qual é o Deus que você diz que acredita. E pasmem,
E pasmem, alguns testificarão na prática algo que não está coeso com o que se fala, com o que se diz que se crê, porque na prática se vive outra coisa. Então, se nós professamos a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e já o fizemos isso publicamente na igreja, em nosso batismo, então precisamos veementemente reflexionarmos constantemente como estamos vivendo a nossa vida. O caráter de Cristo resplandece em nós. As pessoas veem o Cristo que nós professamos. Isso é um grande desafio para todos nós. Não está longe, porque a gente viu Paulo vivendo, a gente viu os discípulos vivendo, a gente tem testemunho de outros homens na história da igreja da mesma forma. Agostinho, por exemplo, não é? Tivemos Lutero, tivemos Calvino, John Knox, John Hus, Wycliffe, Jonathan Edwards. A gente teve tantos nomes. Eram homens. Como também a gente teve diversos exemplos de mulheres piedosas. Então, meus irmãos, o grande desafio é esse. Não somente crer, mas o que a gente crê precisa ser visto na prática. E assim nós estaremos exercendo poderosamente a pregação do Evangelho. E aí, quando eu e você tivermos a oportunidade, aí a gente fala de Cristo. Então, meus queridos, nós estamos chegando, ao final desse estudo, mais uma vez. E nós agradecemos a presença de todos vocês. Aí, como a nossa irmã Betilde está dizendo, o mundo não lê a Bíblia, ele nos lê. Exatamente isso. Nós somos a carta lida, então precisamos viver dessa forma. Vamos orar, vamos dar graça mais uma vez e vamos interceder como frequentemente nós temos feito, pelas situações adversas em relação ao Covid-19, ok? Pai amado, em Tua presença, ó Deus, nós louvamos, glorificamos e exaltamos mais uma vez o Teu nome. Nós Te damos graças, ó Deus, pela Tua palavra, essa palavra poderosa que traz vida, que vivifica, que transforma, que consola, que edifica, que exorta, que orienta. Ó Pai amado, muito obrigado pelo Teu Espírito em que nós habita e que fará com certeza constantemente, nos trará à mente, ó Deus, a recordação e a lembrança daquilo que nós estudamos, para pormos em prática e glorificarmos, exaltarmos o Teu nome. Senhor, rogamos as Tuas ricas bênçãos sobre a família de todos que estão online neste presente momento. O Senhor conhece a necessidade de cada um e de cada família. O que nós rogamos, ó Deus, é que a Tua boa mão se estenda sobre eles e que seja feito a Tua vontade. Aquilo que cada um dos Teus filhos neste momento, por meio da oração, apresenta diante de Ti, eu rogo a Ti, ó Deus, ouve-nos as nossas orações, em nome de Teu Filho. Também queremos rogar, ó Deus, por tantas famílias que estão em luto, porque perderam alguém amado para a Covid-19. Rogamos o Teu consolo, o Teu refrigério, a Tua força, Pai Santo, para que essas pessoas possam seguir a vida em diante, Pai amado. Também Te rogamos em nome de Jesus a Tua misericórdia, Pai amado, por aqueles que estão no leito de hospitais, aqueles que estão sofrendo, com as sequelas e consequências que a Covid-19 traz. Rogamos, ó Deus, a Tua boa mão sobre todas essas pessoas. Nós estamos conscientes, ó Deus, que o Senhor pode fazer como fez com o centurião, que chegou lá acreditando no poder do nosso Salvador e disse-lhe que se lhe desse uma ordem estava tudo certo. E aí é testificado depois que o seu servo fora curado, fora restabelecida a sua saúde. Então, da mesma forma, nós cremos e nós intercedemos e nós rogamos. Sabemos que o Senhor tem poder infinitamente para fazer muito mais e além daquilo que nós rogamos e pedimos. Também, ó Deus, nós queremos rogar e intercedemos por todos os profissionais da área de saúde.
gente que tem sofrido, Pai amado, com pressão dos governos, das prefeituras, de governo de estado, gente que está trabalhando muitas vezes faltando o próprio EPI para o cuidado de sua própria saúde, às vezes falta equipamento para lidar com os pacientes também. Deus tem misericórdia. Bota abaixo, Deus, a corrupção desse país. Bota abaixo, em nome de Jesus, Senhor, a corrupção nas esferas políticas. Meu Pai, tem misericórdia deste povo que sofre, Senhor. Rogamos a Tua intervenção, Pai amado. Que sejam destruídas todas as obras malignas de Satanás nos governos, ó Deus. Exerce Tua justiça, Pai Santo. Exerce a Tua justiça, a Tua misericórdia para com aqueles que sofrem, Senhor. Essa é nossa oração, Pai amado, gratos, cientes de que o Senhor está nos ouvindo e a bom tempo, segundo o Teu querer e Tua vontade, sabemos que o Senhor há de agir e intervir em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós, mais uma vez, agradecemos, queremos dar mais alguns avisos que nós sempre estamos reforçando. A questão da contribuição, da oferta de amor, né, da cesta do amor que nós temos na nossa igreja, onde nós visamos estarmos ajudando e cooperando com os irmãos que estão no momento desempregados e que estão recebendo ajuda do governo, irmãos, mas não é suficiente. Não é? Como eu sempre tenho repetido, né? R$600 ajuda, mas para quem tem 2 filhos, para quem tem que pagar aluguel, é uma situação bem complicada. Então, se você está na situação de risco, não saia de casa. Primeiro isso, tá certo? Não saia de casa. Ligue para o diácono Aloísio, pergunte qual é o alimento que está em falta para você poder ajudar e suprir essa necessidade e a gente confeccionar as cestas básicas. Se vocês preferirem fazer a transferência, né, da sua oferta financeira, da devolução do seu dízimo para o Senhor, nós temos 2 contas que 2 irmãos disponibilizaram que a gente pode fazer dessa forma também. Então fale comigo pelo direct, ou fale comigo pelo WhatsApp e eu encaminho as contas para você, se você quiser fazer por aplicativo. Se você quiser realmente entregar em mãos, então você ligue para um dos diáconos, ligue para um dos auxiliares da diaconia e os irmãos vão até a sua casa, então recebem tanto a sua oferta para a cesta do amor, como a sua oferta financeira e o seu dízimo, e leva lá para a casa do diácono Aloísio, que inclusive é o tesoureiro da igreja. Então nós temos essa preocupação, irmãos, por quê? É bom sempre lembrar que a igreja ela não recebe ajuda de ninguém. A igreja não recebe dinheiro federal, dinheiro estadual, nem dinheiro municipal. A gente não é ONG também. Mas só que tem uma coisa, irmãos. Não dá para viver o evangelho se a gente não está cuidando um do outro. Porque vai ser falso o evangelho que a gente professa. Então por isso que eu estou sempre falando a respeito desses assuntos. A nossa preocupação, irmãos, é com o nosso bom testemunho. A nossa preocupação é a gente cumprir com os compromissos que nós temos, nós honrarmos o nome do nosso Senhor, não é isso? E também, irmãos, que a coisa mais importante é a gente cuidar um do outro. É a gente, na prática, exercer o amor fraternal. Então a gente precisa desse cuidado de um para com os outros. Isso é extremamente importante. Então, rogamos que seja feito dessa forma, por isso que nós estamos sempre dando essa orientação, sempre dando esse aviso e dando essas explicações, porque isso é real, é uma necessidade que todos nós temos e precisamos cuidar um dos outros. Hoje pela manhã, irmãos, eu não fiz o devocional, porque eu tive insônia e não me lembro que hora foi que eu consegui já dormir. Quando o despertador tocou, eu estava com uma dor de cabeça fortíssima, então eu não consegui fazer o devocional pela manhã do dia de hoje. Mas, com certeza, mediante a graça do nosso Pai Celestial, nós conseguimos, né? Hoje a continuidade do estudo, e amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, nós estaremos trazendo novamente a devocional que temos feito com frequência de segunda a sexta-feira. Não esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal. Nós estamos nos organizando para fazer transmissão via YouTube. Quando você escrever, por favor, toque lá no sininho, né?
que é para você receber as nossas notificações, que quando a gente ficar ao vivo, então você basta clicar lá e nos verá.